Pessoal, eu fiz aqui um exercício resolvido. Isso aqui é real, essa planilha existe e é usada por empresas do setor logístico. Eu só dei uma adulterada em alguns números ali para não criar nenhuma pista, porque eu não posso dizer qual é a empresa que me forneceu isso aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, serve até para o futuro, se vocês quiserem usar, sem problema, nas empresas de vocês, aí, seja para calcular custo de um operador logístico, exemplo, uma transportadora, que é o nosso exemplo aqui, eu trouxe o mais completo, mas se eu não sou transportador, eu tenho lá o meu caminhãozinho, a minha empresa produz, por exemplo, móveis para escritório, e eu tenho um caminhãozinho que faz as entregas aí. Posso calcular da mesma forma que está calculado aqui, tá? Vou calcular em cima do meu caminhãozinho das minhas entregas, tá? Então, vale para quem tem a operação logística interna, né, que ainda tem, poucos têm hoje em dia, vale também para os operadores de transporte, e eles mais do que nunca vão usar algo parecido com isso aqui. Vamos captar o exercício e também para vocês terem a dimensão, tá, pessoal? Eu vou ilustrar um pouco mais esse aqui, porque esse aqui é o principal trabalho de hoje. A Universo Leaf Tabacos necessita transportar contêineres de tabaco processado de Santa Cruz para o Porto de Rio Grande no sistema FOB, Free On Board, aquele que tu paga tudo até chegar no porto. Depois do porto, quem paga é o cliente. Então, o meu negócio é largar lá no porto, já usando o conceito de logística internacional. Tá? O outro tradicional é CIF, né, que seria Cost, Insurance and Freight, que aí seria, eu pago tudo até o final. Aí teria mais coisas que entrariam no cálculo. Mas eu também ia torturar vocês aqui, dando um custeio CIF para vocês. Né? Vamos fazer um custeio FOB e vocês, por esse aprendizado, tenho certeza que terão condições de fazer o custeio CIF. Só que tem que pesquisar mais, né? Porque aí entram outras taxas do navio, que não estão aqui. Aqui está o pedido do cara, tá? O pedido da Universo Leaf. Eles vão mandar 12 containers por mês, já fizeram um programa lá, né? Por um período de 12 meses. Então, um negócio que me interessa, ó, 144 containers aí de tabaco, tipo de carga, tabaco processado blade especial, então é coisa nobre, não é qualquer tabaco, e cada carga carrega 20 toneladas. Esse dado do peso não vai ser tão decisivo agora, mas mais no final eu explico onde é que ele entra. No nosso cálculo aqui não vai entrar, mas na real ele acaba entrando também. A ABC projeta a operação nas seguintes condições. Aí, pessoal, isso aqui eu estou dando para vocês porque é didático, porque a gente está num ambiente de sala de aula e óbvio que nem dá tempo, e mesmo que a gente usasse a aula que vem, não ia dar tempo também, para vocês pesquisarem tudo isso aqui. Né? E eu não quero ser improdutivo na aula. Então eu já trouxe prontinho, o Marcão está dando isso aí, tá, para vocês. Mas na vida real, vocês vão ter que ir atrás desses dados. Não vão achar que a vida inteira o Marcão vai estar do lado para já alcançar. E nem o gerente de vocês, ou quem quer que seja, lá vai dar isso. Tem que ir atrás. Tá? Mas vocês vão ver que não são coisas difíceis de se conseguir. Bom, a distância Santa Cruz e o Grande Santa Cruz, tem que ir e voltar, né? Então você não considera o vai cheio e volta vazio. E lá no caso do Porto Rio Grande, eles têm que levantar o container, trazer o container vazio, aí enche aqui, né? Depois leva de volta. Então tem mínimo 2 viagens, né? Isso aqui no Google Maps vocês levantam, né? Dá 700 quilômetros. Ó, a estrutura envolvida. Ó, esse aqui é o capital que eu pretendo empregar nessa operação. Posso botar mais coisas? Posso, mas no meu dimensionamento eu acho que eu vou utilizar. Cavalo trator é o caminhão sem a carreta, tá, pessoal? É só aquela partezinha que tem o motor ali que às vezes a gente vê uns andando por aí, né? Parece um caminhão curtinho, assim, né? Marca, não interessa, X, pode ser Volvo, Scania, qualquer coisa aí. Ano, modelo 2020, valor de 500 mil. Eu sei que é mais, tá? Mas para o nosso efeito aqui, a gente arredondou, deixa 500 mil. Tem o semi-reboque, que é a parte onde eles alojam, então, o container. Marca Y também tem que ter. Ele é um semi-reboque, ele vai pendurado ali atrás do caminhão, né? Ano também, modelo 2020, tem valor de compra 75 mil, tá? Então, como falei, os valores aqui são fictícios. Essa planilha aqui, eu acho que eu peguei ela de uns 2, 3 anos atrás, então deve ter valores defasados. Eu até pedi para a empresa para atualizar, mas sabe como é que é agora incomodar a empresa aí, nessas alturas do campeonato? Eu conheço a empresa que tem isso aqui, estão atarefados, não iriam atualizar a planilha só para mim, para poder dar uma aula. Então eu mesmo tratei de atualizar algumas coisas aqui, a gente foi atrás. Motorista, aí já contando tudo, tá, pessoal? Inclusive hora extra, e muitas vezes tem que fazer hora extra, tá? Inclusive o motorista já meio que conta com isso. 3.700, isso aqui a contabilidade fornece para vocês. Muitos desses dados a própria contabilidade pode fornecer. Por exemplo, o que são os encargos sociais? Normalmente dá em torno de 28% também, considerando tudo. Estou falando aí, né, numa empresa assim que só paga o legal, né? Se começa a dar mais outros benefícios, aí talvez esse valor aumente. E eles trabalham 220 horas por mês, tá?
Aí, pessoal, olha só a lista de coisas que a gente tem que levantar. Ó. Então, a melhor técnica é sempre separar custos variáveis de custos fixos. Aqui eu agreguei a palavra direto. Direto quer dizer assim, eu gasto na operação. Eu preciso consumir esse recurso para que o caminhão ande. Né? Se eu não consumir aquele recurso, o caminhão não vai andar. Tá? Então, a gente chama de custo direto, que está diretamente envolvido no transporte, né? Pegar o caminhão, pegar o container de Rio Grande, levar para Santa Cruz, encher de fumo, volta para Rio Grande e deixa lá para o navio, deixa no porto. Diesel, aqui eu já botei a unidade e o preço de compra deles, tá? Isso tudo você sempre tem que manter atualizado, por isso que um planilhão desse sempre atualizado é uma boa, quem trabalha com logística nas empresas, né? Arla é um aditivo que vai junto também, reais por litro, tá? Diesel e Arla sempre andam juntos. Aí entra tudo aquilo que vocês já ouviram falar, talvez até no carro de vocês, claro, caminhão tem mais coisas, mas também não é tão distante daquilo que vocês já ouviram falar, né? Ah, mas eu não entendo desses termos. Se tu não entende, vai falar com o motorista, ele entende. Pergunta ao motorista, o que vai tudo no caminhão? Ele sabe, de cabeça até. Porque ele que leva atrás, vê se foi feito, se não foi. Tá? Então, eu não preciso ser nenhum engenheiro mecânico. O transportador não tem ninguém de engenharia lá para dar esclarecimento. Vai ter no máximo um mecânico ou um cara de oficina. Se tiver um cara de oficina, melhor. Às vezes as próprias empresas têm suas oficinas. Levanta isso lá com eles. Os preços tu vai aí nas tabelas de mercado e busca, né? Muita coisa eu arredondei aqui para facilitar o cálculo. Então, óleo do motor, reais por litro, o kit para o filtro, né, do diesel ali, que a gente tem que trocar um monte de pecinhas, vocês sabem disso. Óleo do câmbio e do diferencial, né? Daí também tem um kit de filtro de ar para caminhão. Um pneu que custa, olha como é caro, né? Peguei o melhorzinho aqui, o pessoal considera Goodyear, né? E uma recapagem, peguei da Tipler. Recapagem é o pneu, depois de ele estar meio careca, eles dão uma nova vida para ele fazendo uma recapagem, né? Mas daí ele anda mais um pouquinho, quando vê, já está no bagaço de novo. Lavagem, que eu falei para vocês, tá? E o plano de manutenção, que é a mão de obra para fazer essas várias manutenções, eles pagam fixo por mês lá para uma oficina, por exemplo, e o cara faz, troca de óleo, faz tudo. E as manutenções preventivas a cada 30 mil quilômetros. Depois vai aparecer isso na planilha. Então, esses são custos, ó, tudo em função do quilômetro rodado. Quanto mais eu ando, mais eu gasto isso aqui. Vide o carro de vocês, ou a moto, ou, enfim. Tá? Quem já teve, ou tem, ou vai ter carro, vai vivenciar isso aqui. Custos fixos diretos, pessoal. Eu fui bem aqui conservador, eu usei aqui os principais, tá? Depreciação do cavalo. Aí, mas o que tem a ver aqui 5 anos? Isso aqui tudo vocês vão ver que nós vamos usar depois. Dependendo, principalmente da vida útil do bem, o pessoal faz a depreciação em cima disso. Isso aí determina, então, quanto eu tenho que repor. Aqui casou, não quer dizer que vai casar. Ó. Essa empresa aqui tenta manter, né, a idade média da frota 5 anos e a vida útil. Então, quer dizer, em média, a cada 5 anos eles estão trocando de caminhão. Claro, ele tem um valor residual aqui, ó, que ele pode revender depois. Né? Então, vamos dizer que o caminhão aqui está novinho e ele consegue vender bem ainda, né? Tá, então, isso aqui depois vocês vão ver que entra no cálculo da depreciação mensal. Eu tenho que apurar esse valor, é um valor fixo. A mesma coisa para o semi-reboque. É uma carreta, né? Não tem motor, então ele, com algumas reforminhas ali, a gente consegue dar mais tempo de vida para ele. E também consegue vender depois por um certo residual. Então, tudo isso aqui entra no cálculo da depreciação. São dados indispensáveis, tá? E o restante a gente apura também, né, pessoal? De novo, se eu não sei, eu vou na contabilidade ou pego um despachante e ele vai me dizer o que é o seguro do veículo, responsabilidade civil por mês, seguro de terceiros, danos materiais e pessoais, né? DPVAT, licenciamento da carreta, a carreta também precisa de um licenciamento, o IPVA, tá? Então, isso aí tu tem que pagar. Se o teu caminhão ficar parado, tu vai ter que pagar essas coisas. Não tem como, senão ele não roda, nem sai da garagem, né? E aqui eu agreguei alguns outros custos, considerei eles fixos, né? Porque a empresa paga, né, a título de saúde e segurança para o funcionário, lá IPI, essas coisas tudo, né? Gasta em torno de R$15 por motorista mês. E auxílio alimentação, ela dá um bônus aí de R$120 para o cara fazer os lanchezinhos dele aí quando está na estrada. É modesto, tá? Esse aqui eu deixei como um valor fixo. Tudo bem, olha só, esses custos aqui, então, são chamados de diretos, tá, pessoal? Tanto os custos variáveis diretos quanto os custos fixos diretos, porque eles têm a ver com o caminhão e o motorista. Tá? A minha operação é um caminhão e um motorista. É isso aí, vai gastar isso aí. Mas tem outros custos também, que não estão necessariamente atrelados ao caminhão e motorista. Já falamos sobre isso nas aulas, né? Alguém recebeu
o pedido, teve que negociar, teve que processar o pedido está aqui, ó. Quem é que recebe isso na minha empresa? O cliente manda lá, ó, ABC Transporte, eu preciso isso aí, ó. Vai conseguir? Senão eu vou cotar com outro. Qual é o teu preço? Tá? E alguém da minha equipe de vendas, da minha equipe de atendimento lá no setor administrativo está, vamos dizer assim, processando esse pedido aqui para ver o que dá para fazer, se tem caminhão, se não tem que programar quando vai ser essa entrega. Então tem uma série de transações, de negociações nessa interface Universo Leaf ABC que tem que ser trabalhada por alguém na empresa. Onde vai cair isso? Nos custos administrativos. Tá? Então vamos ver o que tem lá. Aqui eu fiz uma coisa bem mais modesta. O ideal, pessoal, é tentar apurar esses custos fixos indiretos, a gente chama indireto, porque daí ele não está diretamente ligado ao caminhão. Tá? Ele está ligado a operações de retaguarda, operações de caráter mais administrativo, vendas, atendimento. E aí eu tento ver esse custo por veículo. Como é que o pessoal faz? Pessoal administrativo, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho 4 funcionários trabalhando no setor administrativo. Então tá, qual é o salário deles? Divide por 12, porque eu quero calcular por mês, e divide pelo número de veículos na tua frota, porque eles trabalham para todos os veículos, não trabalham só para esses aqui que vão atender o Universo Livre, trabalham para todos os atendimentos. Então a gente faz uma espécie de rateio proporcional aí, né? Neste caso eu já fiz tudo, já estou entregando mastigadinho para vocês, tá? Então o custo do pessoal administrativo por veículo por mês, R$650. Marketing e vendas, toda empresa tem lá seu marketing de vendas, nem que seja botar um emblema no caminhão, né? 50 pila, tudo por veículo por mês. Comunicação, tem que ter hoje em dia celular, GPS, sei lá mais o que, tem um monte de outras coisas aí que tu tem que pagar. Rastreabilidade, hoje em dia os caras cobram, né? Alguns clientes, 150 por veículo por mês. E material de escritório e equipamentos, material de expediente, formulário, conhecimento, papelzinho para isso, papelzinho para aquilo, e outros equipamentos ali que são usados aí para o pessoal administrativo, 175 por mês. Cuidado, isso aqui não é tudo que eles gastam, é o que eles gastam dividindo todos os gastos pelo número de veículos dividido por 12. Eu já deixei prontinho aqui para não complicar a vida de vocês, tá? Demais elementos que vão ajudar na precificação, já que eu tenho que dar um preço, né, pessoal? Eu também tenho que saber os meus impostos. Aqui eu estou no lucro presumido, arredondei, tá, pessoal, um pouquinho mais que 14%, mas vamos usar 14%. Se fosse simples, se fosse lucro real, aí já muda, aí tem que pegar lá com o contador e apurar esse dado aí. E a minha margem de lucro almejada é de 10%. Eu estou sendo bem ousado aqui, 10% hoje em dia, dependendo, levar container para Rio Grande, eu que sei, é uma baita margem, os caras já estão felizes com 5%, né? Mas vamos dizer que esse aqui ainda está naquela fase de, não, eu sou bom negociador, vou convencer meu cliente que pela minha qualidade, pelo valor agregado, eu consigo 10% ali, vale a pena pagar meu preço. Então, pessoal, olha só, essa é uma divisão básica que vocês têm que fazer para todo e qualquer custo logístico. Se eu estivesse falando de um armazém, qual é a estrutura envolvida? X metros quadrados de armazém, valor tanto. Vai ter gente trabalhando no armazém? Vai ter operadores, movimentadores, removedores, então vai ver lá o salário deles. Custos logísticos diretos no armazém. Tá? O que eu gasto direto no armazém? Energia elétrica, água, esgoto, sei lá, aí tem que ver tudo que é de acordo com o consumo humano, ali está muito ligado também ao consumo humano, seguro dos bens, dos materiais estocados, enfim, tudo que tem a ver com os volumes movimentados naquele armazém, eu jogo com relação aos custos variáveis diretos. E custos fixos, aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Tu alugou um pavilhão para armazenar os teus produtos. Vai pagar sempre aquele valor, mesmo que não tenha nada para armazenar, tem que pagar. Né? Não tem como alugar só por um mês, né? Tem que alugar por um período. Aí também entra seguro do prédio, puxou uma instalação, pavilhão, entra um monte de outros custos fixos diretos. E vai ter custos administrativos também que eu vou ter que apropriar, fazer o rateio ali. E também, dependendo se eu vendo essa estocagem, essa armazenagem, tem empresas, operadores logísticos que fazem isso, eu vou precificar. Se eu não vendo, pessoal, você lembra o exemplo que eu dei no início, eu tenho meu caminhãozinho, eu não vou vender frete, eu vou fazer o frete para mim mesmo. Aí eu não uso isso aqui, ó, não uso essa parte, porque eu não estou tirando nota fiscal para mim mesmo, né? Então eu não vou ter imposto e não vou ter margem de lucro, tá? Mas eu vou ter todos esses custos aqui, tudo aqui para cima eu vou ter, isso eu não posso esquecer, quer dizer, o cálculo só corta-se um pedacinho lá no final, né? Porque eu não vou tirar uma nota, mas o resto todo vai aparecer, tá? Então, seja transporte próprio ou transporte terceirizado, vai acontecer esse levantamento aqui. Bom, pessoal, agora o grande destaque na nossa aula, vou mostrar a planilha para vocês.
Eu trouxe até duas aqui, tá? Mas uma é consequência da outra, vocês vão se dedicar mais para analítica. Isso aqui, pessoal, se eu fosse fazer uma planilha, eu ia fazer diferente, tá? Mas como isso aqui já é propriedade intelectual de outros, eu não quis mexer grandes coisas, a não ser assim no principal, né? Mas aqui tem uma série de dados que vocês vão ter que preencher com base nessa primeira aba aqui, tá? Nós vamos fazer isso. Eu já vou mostrar para vocês, né? Já está feito, por sinal, né? Mas assim, só deixei em branco aqui para vocês pegarem o formulário em branco. Observe que não tem nada aqui, né? Tá tudo, né? O erro, divisão por zero. Então, observe o planilhão que eu tenho que preencher, né? Até chegar lá no final e poder dizer, ó, o preço mínimo da carga ou o preço final do frete vai ser tanto. Se eu não sei fazer custeio, vai chutar, né? O cara que não sabe calcular chuta, é o chutador. Aí não precisa fazer faculdade, tá, pessoal? Sempre digo. Se vocês quiserem viver a vida chutando preço, não precisa fazer administração, economia, secretariado. Nem precisa saber chutar bola, tá? Só saber dar um chute mental já tá valendo. Felizmente não é o caso de vocês. Vocês vão querer saber fazer isso aqui. Tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou mostrar já a planilha preenchida. Aqui tem uma sintética, tá, pessoal? Essa sintética é um resumão, é tipo um relatório, assim. Tudo que eu botar na outra vai aparecer aqui também. Então, vamos para a analítica aqui resolvida. Ó. Bom, em princípio, pessoal, tudo que está digitado com fonte azul é coisa que vocês têm que colocar na planilha. Tá? O restante a planilha calcula para vocês. As fórmulas estão ali, são fórmulas validadas já. Não é o nosso propósito, nem dá tempo, né? A gente ia passar 3, 4 aulas ali, desmiuçando todas as fórmulas que chegam nesse cálculo. Então, eu já trouxe elas prontas, porque eu não quero vocês perdendo tempo nesse tipo de cálculo mais técnico. Quantos litros de óleo vai num cárter? Ah, cara, isso aí o mecânico lá vai me dizer, tá, e quantos quilômetros ele roda com X litros com o cárter cheio? Isso é coisa bem assim de oficina, linguagem de oficina. Então eu vou lá e levanto esses dados, inclusive técnicos, para poder fazer o cálculo. Eu tenho que tudo transformar aqui em mês e quilômetro, vocês vão ver. A planilha já está toda mensalizada aqui. Mas o fundamental é chegar no custo por quilômetro, nesse nosso caso aqui, tá? Agora eu vou fazer um contraste aqui entre o que estava na planilha de dados ali, né, e o que está aqui, ó. Distância percorrida, 700, onde eu tiro daqui, ó. Distância percorrida. Média de cargas mensais, 12. Aqui, ó. Isso veio do pedido, né? Total de cargas mensais, 12. Total, média, aqui no caso é o mesmo. Aí ele já calcula, ó. Claro, o que ele fez aqui, né? Ele pegou e multiplicou, né, pessoal? São 12 cargas vezes 700 quilômetros, o que ele vai andar no mês? 8.400 quilômetros. Caso vocês tenham interesse, não, mas eu quero saber a fórmula, tá tudo aqui, pessoal. Então vocês podem tomar por base essas fórmulas. Eu não estou dizendo que dependendo de uma empresa para outra, com alguma peculiaridade no tipo de transporte ou na especialidade de transporte da empresa, pode ser que tenha alguma diferençazinha. Uma coisa é fazer isso aqui para caminhão, outra coisa é fazer com uma van que faz transporte escolar, por exemplo. Já muda tudo os valores aqui. Ou então para o táxi, que também é logística, né? O Uber, o cara do Uber, eu nem sei se calcula isso aqui, mas deveria fazer para ver se ele está tendo vantagem lá em sacrificar horas de trabalho dele, mais o carro dele. Os caras do Uber estão reclamando, está muito baixa a remuneração, não está pagando mais nem o combustível. Mas aí que tá, os caras não calculam. O cara tem que calcular, né? Tem cara lá que está pagando para trabalhar, né? Idade média da frota, também tiramos daqui. Idade média da frota, 5 anos. Ó. Aí foi para lá. E horas trabalhadas mês está ali também, né? Aqui. Horas trabalhadas por mês, 220. Beleza. Então, observa. Ó. Você só pode botar onde fica azul. Se vocês digitarem alguma coisa que não ficou azul, desconfiem. Então, tentem não mudar as fórmulas. Tá? Essa planilha aqui vale ouro. Eu não protegi célula nenhuma, até podia, né? Mas aí tira a graça, aí vocês não vão ver as fórmulas se quiserem rastrear e fazer uma planilha melhorada. Dá para melhorar essa planilha aqui, tá, pessoal? Ela é basicona, como eu falei, para os nossos fins aqui. Aqui, então, já veio automático de lá, tá? No ano, marca, modelo e tudo mais. Os valores, então, do cavalo trator e do semi-reboque a gente tira lá da estrutura. Valor de compra do cavalo, né? E o valor de compra do semi-reboque. Ok? Tá tudo lá também. Tá? Observa, eu tô como se eu estivesse digitando, tá? Para não perder tempo agora, eu estou poupando essa parte da digitação e indo direto para a planilha preenchida. Óleo diesel, já estou usando um S10 aqui, que preserva mais, né? Claro que ele é um pouquinho mais caro. Aqui, pessoal, essa questão de rendimento, ó, sempre vai aparecer. Quantos quilômetros um veículo anda com 1 litro de diesel? Eu peguei aqui uma média, considerando trechos com
subida e descida, né? Porque uma coisa é tu andar no plano, o caminhão vai que vai, né? E no asfalto, bonito, não tem muito entroncamento, pista dupla, né? Imagine viajar na freeway, é uma coisa. Outra coisa é ir pro interiorzão aqui, ter que buscar fumo, enfim, ou para uma empresa que está numa área mais inacessível, ter que andar em estrada de chão, subida, descida, vai gastar mais. Então eu peguei uma média aqui, o rendimento considerado foi de 2,85. Aqui, depois vocês vão ver nas análises ali, né? Aqui tem oportunidade de melhoria interessante, dentro daquela linha de reduzir custos logísticos, tá? Aí o preço, a gente já tira de lá também, né? Tá aqui, ó. Aí todos os dados que vêm aqui em diante, ó, que estão em azulzinho, eles vêm dessa listinha aqui de custos variáveis diretos, ó. Então eu vou colocando aqui o preço do diesel, onde tem valor vocês colocam, tem 4,62. Eu já botei com formulazinha aqui, se eu mudar lá na frente, muda aqui, né? Mas vocês podem digitar também, sem problema. O bom é treinar, pessoal, exercitar, a gente pega o jeito, tá? Então tentem fazer depois, ou repetir esse exercício aqui para dar uma treinadinha, e depois tentem fazer o exercício do questionário, que é similar, só é outra empresa e outro tipo de transporte. Aqui, ó, essas questões de rendimento com óleo do motor, mesma coisa, quantos quilômetros um caminhão anda com o mesmo óleo? 20 mil quilômetros. Qual é a capacidade no cárter, naquele recipiente onde vai o óleo? 34 litros, tá? Então, tem um cálculozinho em cima disso, e o preço do óleo do cárter, R$20, de onde eu tirei também, daquela listona aqui, ó. Ah, por que eu botei 4 casas depois da vírgula? Isso é meio comum, principalmente em coisas que se gasta mais, assim, combustível, óleo. O pessoal acaba colocando porque são valores que qualquer mudança na terceira casa, vocês já viram combustível nas bombas aí do posto de gasolina, tem até a terceira casa, né? Então, qualquer mudança na terceira casa, se é 4,62 ou se é 4,629. Esse 9 lá na terceira casa muda substancialmente o meu custo. De novo, aqui, ó, o kit do filtro, né? Tá aqui também, 390. O óleo do câmbio do diferencial, 528, tá aqui também, 528. Filtro de ar, 459. Filtro de ar, 459. Eu já usei a linguagem, assim, bem para facilitar a vida de vocês, né? Preço de um pneu, cuidado, tá? Um caminhão desses que eu tenho aí para transportar container vai 22 pneus. Vocês já viram a rodagem de um caminhão, né? Ela é toda pneu duplo, em cada lado, né? Tudo isso para aguentar o peso da carga, né? Porque um container de 20 toneladas, senão não aguenta. Dependendo se é um caminhão que transporta carga mais leve, aí talvez consiga fazer com 20 pneus, né? Mas o meu aqui está com 22, tá? Eu peguei o padrão aí que eu conheço. Uma recapagem, então o que vai acontecer? Ó, a vida de um pneu vai rodar com a primeira vida normal dele, né? Sem recapagem, depois vai fazer mais recapagem. Ele vai acabar dando 240 mil quilômetros em média, tá, pessoal? Eu gasto, então, em pneu, um único pneu, 4.050 entre o preço do pneu novo e mais uma recapagem. E vou andar 240 mil quilômetros. Eu tenho que calcular de novo, vou traduzir isso aqui por quilômetro, custo médio de pneus por quilômetro, considerando 20 milhões. Vocês viram que na formulazinha aqui, ó, aparece esse cálculo aqui por pneu vezes 22, que é o total de pneus que eu tenho. Eu gasto, então, por quilômetro, imagina, eu vou andar 240 mil quilômetros, ainda que o preço do pneu seja caro, né, mas ele vai render 37 centavos por quilômetro, considerando os 22 pneus. E aí vai indo, né? Aqui você vai dar o total de acordo com a quilometragem que eu vou andar, de acordo com os meus 8.400, tá? Então, primeiro calcula por quilômetro, depois ele multiplica pelo 8.400, que é o total que eu vou gastar nessas viagens aí por mês. E aí acaba dando o custo total do meu transporte dentro do mês, para esse cliente aí. Muito bem, e aqui no final tem a lavagem, 170 pila, também está aqui, lavagem completa. E o plano de manutenção, cada 30 mil quilômetros, também tem um cálculozinho ali, né, para a gente poder ratear esse valor por quilômetro, está aqui. Ele faz o cálculo aqui considerando já os 30 mil, ele calcula pelo total. Nessa viagem aqui, a quilometragem percorrida é 8.400, então ele pega uma fração desses 30 mil, deu 168. Então é assim que funciona. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, deu o total de custos variáveis, ó, guardem bem isso aqui, ó, por mês, 18 mil vou gastar nessa empreitada toda aí, para esses 12 containers por mês. E aí, um dado super importante, que normalmente o pessoal quer saber, é o custo variável por quilômetro. Quer dizer, sem considerar custos indiretos, sem considerar custos administrativos, o que eu vou consumir diretamente a cada quilômetro rodado no meu veículo.
Neste caso aqui deu 2,18. O cálculo já sai automático aqui. Vocês vão ver que o trabalho de vocês é mais digitar as coisas nos campos certos e entender o que vocês estão fazendo. Qualquer coisa, vocês voltem aqui na gravação depois e tentem reproduzir o que eu estou falando. Agora entram aqueles dados lá da depreciação. Ó, qual é o residual? 60%. Então, eu tirei isso. Aqui, ó, percentual residual de depreciação, 60%. Joga para cá. Vida útil, também. Tiro daqui, ó, vida útil. Nesse caso, coincidiu com a idade média. Idade média é a média das idades de todos os meus caminhões, mas uma média é uma média, né? Que nem as notas de vocês, né, pessoal? Eu posso ter caminhões acima da média e caminhões abaixo da média. Eu estou pensando que eu vou ocupar esse caminhão aqui o tempo todo, sei lá, estou tentando garantir nível de serviço, um motorista bom e tudo mais, porque eu quero, tabaco premium ali, eu quero impressionar o universo livre. Então, tem a ver com a qualidade do caminhão, a idade do caminhão, se o caminhão não estraga na estrada. Eu não vou botar uma carreta velha lá para transportar um fumo nobre. E nenhum motorista novato, vou botar um cara mais experiente, enfim. Tudo isso aí afeta nível de serviço. Tá? Então, por isso que eu fiz essa escolha. Posso botar um caminhão mais velho, posso botar um motorista menos experiente, que ganhe menos, tudo isso eu posso. Claro que isso aí vai afetar o nível de serviço, eu tenho que ver se o meu cliente aceita. Muitos clientes, eu sei do setor do tabaco, eles já vão lá e dizem, olha, a idade da frota tem que ter, eu sei porque eu vivencio isso aí várias vezes nas minhas jornadas. A idade média tem que ser no máximo 6 anos, os motoristas têm que ter no mínimo X tempo de experiência, eles fazem uma série de exigências e mais um monte de requisitos técnicos de como tem que ser a carreta, como é que ela tem que ser limpa, uma série de cuidados. Tudo isso aí vai num contrato, vai no pedido e a empresa tem que atender, tem que dar um jeito de atender, senão a empresa vai despontuar ela, não transporta mais. Tá? Então é bem amarrada essa questão custo-qualidade. Né? E a qualidade, você sabe, em transporte como aqui, tem a ver essencialmente com a qualidade do veículo, qualidade do motorista, né, e da minha carreta também. Bom, então eu tiro daqui as questões relacionadas então à depreciação, faço a mesma coisa no semi-reboque, o residual do semi-reboque é 30%, aqui ó, 30%, só que esse aqui dura mais, dura 15 anos de vida útil, 15 anos. Aí ele calcula, né, esses cálculos também, ele divide a depreciação por 12, olha como é caro, né, a depreciação no veículo, né, pessoal? Isso que ele ainda vende por um bom residual, ele consegue ainda 60% do valor de compra. Se ele vender em 5 anos, o caminhão não está tão velho assim ainda, né? Sabe o que isso significa? Porque ele vai ter que repor, ele vai ter que desembolsar, ele vai ter que economizar 3.333 por mês para poder fazer essa reposição. Esse é o fenômeno da depreciação, ele tem que ter esse dinheiro. Claro, hoje tem modalidades de financiamento, tem lease, tem 500 coisas aí que tentam facilitar um pouco, mas às vezes esse facilitar é facilitar o endividamento, tem que cuidar isso aí também. Mas parado ele já está gastando 3.300 aqui. Aí os seguros, sai de lá, né, 3.600 também, tá aqui nos outros dados, ó, seguro por ano, 3.600. Aí tira tudo daqui, ó, PVA, DPVAT, responsabilidade civil, tá? Então, tá aqui o DPVAT 160, o licenciamento da carreta 85 e o IPVA 3.200. E depois os custos com funcionário, que eu tiro daqui de cima, volta um pouquinho aqui, ó, o cara ganha 3.700, 3.700, encargos são 28% no caso, né? E aí da saúde e segurança, que eu também tiro aqui do finzinho, ó, também está como custo fixo, 15 pila e 120 pila. Saúde e segurança e a sua alimentação, respectivamente. Muito bem, então, tá aqui o custo com motorista. Um cara que tu paga 3.700 dá 4.800, quase 5 mil, né? Isso que o 28 aqui está por baixo, que eu falei, né? O cálculo mais enxuto. Também aqui dá para calcular por quilômetro, mas é muito comum o pessoal, às vezes, fazer o cálculo por hora, tá? Muito comum. Eu não coloquei aqui por hora, coloquei na planilha sintética, depois vocês vão ver um custo por hora ali. E os custos administrativos, ó, tudo sempre azulzinho aqui, né? Administrativos já estão todos aqui, ó. Já falei antes para vocês, 650, 50, 150, 175, já coloca direto lá, tá? 650, 50, 150, 175. Custos administrativos, né? Então, todo mês, por veículo, não é pouca coisa, né? R$1.000. E aí os custos indiretos, né? Só tem esses aqui, R$1.000. Olha o custo total aqui, pessoal. Vamos se acostumando, mas tudo que a gente calcula em termos de custos logísticos, sempre quer saber também qual é o custo total, mensal ou anual. No caso aqui eu calculei o mensal. Olha, por mês, com esse serviço, tu vai gastar 28.400. É bastante aí. Tem que dar lucro então, né? Tem que dar lucro, senão não vai valer a pena.
E aí, se eu quiser, eu dividir o custo geral, né, por quilômetro rodado, pegando esse valor e divide pelos 8.400, vai dar isso aqui, tá? Vocês vão ver ali depois, colocando em cima aqui, ó, é esse custinho aqui, ó, é o F129, que está ali em cima, dividido pelo 8.400, que é o D9. Então, tudo dá para fazer por hora, por semana, enfim, depende da unidade, o que me for mais analítico, mais favorável para as minhas análises. Aqui, então, já sai um resuminho. Isso aqui é muito comum também, ó, pessoal, eles somarem os custos fixos direto com os custos administrativos, para ver que tudo que eu tenho em termos de custo fixo, qual é o total de custo fixo? Aí entre os diretos e os indiretos administrativos. Ó, só de custo fixo, eu marcho todo mês, pensando no escopo desta operação, com 10 mil. Vou ter que pagar. Tá? É salário, despesa administrativa, aí vai. E custo variável, né, eu gasto aqueles 2,18 por quilômetro. Se eu andar mais quilômetros, eu vou gastar mais. Né? No caso ali, eu vou andar 8.400. E aqui dá para calcular, muito comum esse dado também, o custo por carga, porque normalmente o cliente ele não quer que tu dê para ele assim, 2,18 por quilômetro. Vai custar, no caso aqui, uma carga, 1.526. Tá? Então, é muito comum o cálculo, tanto do custo quanto do preço, depois fazer isso por carga também. Aqui os dados de impostos e margem, tá? Tirei daqui, tá? Para precificação, e aí ele já faz o cálculo. A fórmula não é diferente de todas as fórmulas de precificação que vocês estudaram na vida. Só que no nosso caso, ela é, ó, preço mínimo por quilômetro rodado, tá? Daí tem que descontar os impostos, né? Já está o cálculo aqui, deu 4,46. E aí o preço mínimo por carga, só multiplica também, né? Pelo total de cargas, que são 12, né? 12. Então, eu vou ter o valor da quilometragem de uma carga. Cada carga roda 700 quilômetros, considerando ida e volta até Rio Grande. Então, deu 319. Olha só. O mínimo que eu vou ter que cobrar, caso eu queira pagar todas as contas e ainda ter um lucrinho de 10%, que no caso aqui seria 310 pila, eu vou ter que cobrar 319. E olha que eu tenho uns valores adulterados aqui ainda, né? Não estão, assim, bem atualizados, tá? Mas é isso aí. Normalmente as planilhas de custos das empresas, o que o cara negocia muito é esse aqui, ó. Quantas cargas, quantas viagens o cara vai fazer por mês, né? Aqui está a visão da empresa ABC, né? Mas normalmente não, bota 20, porque daí dilui, né? Vou aproveitar o mesmo motorista, os mesmos custos fixos, fazendo mais viagem, mas às vezes não dá para fazer tanta viagem. Tu chega no porto, tem que entrar na fila, tem que ficar lá de noite, aí tu tem que pagar diário para o motorista, diário para o caminhão. Enfim, às vezes, por mais que tu saia cedão aqui, saia de madrugada, os caras fazem isso. Eles têm que fazer toda uma logística muito forte para poder terminar a carga, uma única carga num dia. Tem que dar tudo certo, e nem sempre dá tudo certo, porque o Rio Grande do Sul inteiro transporta por ali, né? Então imagina os problemas que eles têm lá de congestionamento, né? Todo mundo mais ou menos vai no mesmo horário, essas coisas. As empresas aqui não querem saber, dizem, não, eu estou contando com o valor da tua capacidade máxima, eu não vou pagar pelo problema dos outros, eu pago isso aí. O máximo que os caras fazem é pagar uma diária, por isso que tem aquele cálculo por hora, eu te pago lá uma diária para o teu motorista ficar mais um dia lá, só se acontecer qualquer problema. Aí entra nas negociações, né? Muito bem. Então, termina aí, não, pessoal, aí entram as peculiaridades que, se vocês consultarem materiais teóricos aí sobre custos logísticos, vocês vão ver que entra isso aqui também, ó. É uma precificação mais técnica. Eu só considerei aqui aproximado só para vocês verem que dá diferença, né? A distância já veio, né? O fator de correção pelo peso, por exemplo, isso aqui é uma carga bem pesada. Então, normalmente, quando a carga passa de um determinado padrão, aí tem uma taxa de balança. Aqui no Rio Grande do Sul nem sei se tem muita balança, mas lá no Rio Grande eu sei que os caras controlam isso aí. Aí tem que pagar um valor adicional, sei lá, uma taxa de 10%, 5%, sei lá, alguma coisa a mais. Vai aumentar o preço, se for uma carga muito pesada. Se for mais leve, é a mesma coisa, mas às vezes por questões de densidade, de fragilidade, tu acaba também pagando, né? Não está escrito aqui, mas aí não pelo peso, e sim pelo tipo de produto, porque seu produto frágil. Produto líquido, por exemplo, já tem toda uma outra logística, né? Tem que ser trabalhado naqueles tanques, cargas perigosas, aí pior ainda, né? Carga perigosa é um dos fretes que eles melhor pagam aí, mas tem todo um risco, o caminhão tem que ser todo equipado, tem que obedecer um monte de legislação, o motorista tem que ter treinamento para cargas perigosas, atender vários dispositivos legais, tem que ter licenciamento por veículo da FEPAM, tá? Então entra uma série de outras taxas que nem estão aqui, né? Se a gente fosse colocar logística de, por exemplo, óleo diesel ou qualquer outro produto semelhante.
E também, às vezes, tem algum fator de correção pelo trajeto, quando é muito estrada de chão, ou quando ele é muito longo, ou quando vai passar por muitas vias urbanas, enfim, tem algumas considerações. E os pedágios, né, pessoal? Normalmente o pedágio a empresa paga, eles fazem um acerto lá, a empresa, o tomador do serviço, paga. Até porque senão vai ter bitributação, a empresa vai botar o pedágio lá na sua planilha de custos, colocaria aqui como um custo variável, vamos dar um exemplo, né? E depois ia incidir esse impostinho aqui, ó, 14% em cima do pedágio que já tem seu imposto. Então, às vezes o pessoal paga direto. Não, o pedágio eu pago para ti direto lá e te reembolso. Enfim, tem uma lógica aí que eles conseguem atenuar. Mas se eu considerar 2 pedágios aqui de 24 pila, ida e volta, já vai dar 48. De 3,119 já vai 3,182. E um dado importante, pessoal, que a gente só consegue calcular quando manja de custo fixo e custo variável, se você sabe, é o famoso ponto de equilíbrio. Aqui eu deixei a formulazinha, ó. Ponto de equilíbrio contábil, tá? Tem 3 pontos de equilíbrio que em finanças vocês aprendem quais são. Mas nós aqui, como não é aula de finanças, a gente vai se dedicar no contábil. Qual é o mínimo de cargas que eu tenho que fazer por mês, ou a média de cargas, para não ter prejuízo, para empatar as coisas, ficar no 0 a 0. Aí tu divide o custo fixo total pelo preço da carga vezes 1 menos os impostos, aqui cuidado, é decimal, né? 1 menos 0,14, vocês vão botar aqui, é a alíquota de imposto, menos o custo variável por carga. Aqui eu estou fazendo tudo por carga. Dá para fazer por quilômetro? Também dá. É o mesmo cálculo, só que vocês vão fazer o preço por quilômetro e o custo variável por quilômetro e o custo fixo total. Quantos quilômetros tem que andar? Tem gente que prefere fazer em quilômetro, tem gente que prefere fazer em carga. Como aqui é uma rota meio padrão, Santa Cruz, Rio Grande, Santa Cruz, dá para fazer por carga. Tá? Mas quando é mais aleatório, a empresa faz vários tipos de transporte para vários portos, vários lugares, várias cidades, e diferentes tipos de carga, aí talvez já vale a pena usar por quilômetro. Tá? A maioria das empresas sempre faz o cálculo que eu conheço aí por quilômetro e também por carga. Então, pessoal, isso aqui é domínio de custos logísticos. O que eu acabei de mostrar para vocês é real. Real com um pouquinho de fictício aí, porque eu mudei uns números, mas o processo, o método, o jeito de fazer é esse, pessoal. Ah, só para comentar aqui, o cara tem que fazer 8,76 cargas. Aí vocês vão perguntar, tá, mas pode 8,76? Pode número quebrado? Pode, tá, pessoal? Porque é uma média, tá? Então, no mês ele vai fazer 8, no outro mês ele vai fazer 9, no outro mês ele vai fazer 10. Na média vai dar 8,76, quer dizer, ao longo de um ano, se ele conseguir essa média, ele está no 0 a 0. Claro, ele não quer ficar no 0 a 0. Ninguém quer trabalhar só perto do ponto de equilíbrio. Mas ele é um indicador que te diz, ó, menos que isso eu não fecho o negócio. Menos que isso já não vale a pena. Eu vou pagar para trabalhar. Tá? Então, dependendo do contrato, de como o cara faz lá os custos do planejamento dele, ele quer saber qual é o mínimo, porque às vezes as empresas falham, as empresas têm os problemas delas também. A fumageira ali, o Universo Leaf, quis fazer as 12 cargas durante 12 meses, mas vai que o cliente deixa de comprar e naquele mês não sai frete, não sai carga. Eles têm os problemas deles também. E aí eu fico na mão, e aí eu não tenho como dizer, não, tu tem que botar uma carga de coisa. Não, mas eu não tenho carga para te dar. Se tem carga eu te dou, se tu não tem, eu vou me comprometer previamente com isso, mas se tiver qualquer problema no caminho, a gente volta a negociar. E aqui, pessoal, o sintético é um resumão, ó. A gente trouxe de lá, pode ver que aqui isso é só para consultar. E aí tem um cálculo bem legal aqui que normalmente aparece, que é dos percentuais sobre o custo total. Então aqui você já tem uma ideia, ó, pessoal, se a gente fosse trabalhar redução de custos, só o custo do diesel, ó, já é quase 50% do custo total. E é mais ou menos essa a realidade mesmo. Algumas empresas até arredondam, eu considero que é a metade. Agora com esse preço subindo aí, vai até passar. E depois o custo de pneu, é o segundo maior. Olha a depreciação como é pesado também, né? Na verdade, a ordem é a seguinte, ó, o primeiro mais pesadão, diesel. Como é que eu reduzo isso aí? Só pedindo para o motorista ser mais econômico. Andar melhor, fazer as mudanças na hora certa. Eles têm cursos para os motoristas fazerem direção econômica, não perder tempo e coisa e tal. Saber andar, não fazer excesso de velocidade. Tá? Então ele tem que ser pontual, sair na hora certa, chegar na hora certa. Tá? Então com isso ele consegue de repente chegar numa média de 3. Eu fiz ali na nossa planilha analítica ali, o nosso rendimento estava em 2,85, porque era um médio. Um caminhão novo, caminhão bom, caminhão novo, com boa manutenção, a gente consegue chegar aí num 13, e aí isso faz uma diferença brutal, porque eu estou mexendo no principal custo, né? Então se eu fizesse a pergunta onde vocês vão tentar mexer primeiro, seria aqui. E aí como? Melhorando a média do motorista.
Em vez de 2,85, vai ter que fazer 2,90. Tudo isso aí melhora. E depois, bom, o segundo item mais caro é o salário dos caras. Tá, mas como é que eu vou baixar salário? Não, tu não vai baixar salário, nem vai diminuir o nível de serviço. Tu vai tentar tirar mais produtividade desse cara aqui. Em vez de ele fazer 12 cargas, 8.400 gramas, de repente tu vai pedir para ele fazer 13 cargas. Cara, vamos tentar encaixar uma viagem a mais para ti. Claro, tem que treinar ele, tem que capacitar, de repente tem que dar um prêmio, um incentivo, vai ter um incrementozinho do salário, mas só essa carga a mais faz uma diferença louca também. E dilui vários outros custos, não só o custo do motorista, do salário, né? Dilui todos os custos fixos, diretos e indiretos. Depois eu tenho o pneu, tem sistema de rodízio para gastar, né, gastar uniforme, os pneus, a gente não faz rodízio, acaba gastando tudo do mesmo lado, né? Não, eles fazem lá toda uma sistemática de controle, de troca do rodízio dos pneus para o pneu durar bastante, né? Rodar mais que aqueles 240 mil quilômetros. Ou seja, eu tento tirar ineficiência. E na depreciação não tem muito o que fazer, tá, pessoal? A não ser fazer um cálculo diferente, cuidar mais do veículo para ele durar mais, para eu, na hora da revenda, eu tirar um residual, mesmo que eu fique 7 anos, tirar pelo menos a metade. Quer dizer, prolongar a vida útil dele fazendo boa manutenção, tentar orientar os motoristas para a direção defensiva, não se meter em acidente, porque o veículo batido, reformado, já perde valor. Coisas desse tipo. Esse é o mundo. É o que a gente faz no carro da gente, pessoal. Comprou um carro, um dia eu sei que eu vou vender ele, eu vou cuidar do carro, eu vou cuidar dos pneus do carro, eu vou tentar fazer média no combustível, tá? Eu vou tentar ser um bom motorista. Tudo isso aí, quer dizer, a vida da gente é logística também, pessoal. Mesmo que a gente não pense muito nisso o tempo todo, né? No mundo das empresas, no mundo dos custos logísticos, é isso aí que eles estão olhando. Então, muito importante. Aqui está os que eu falei para vocês, ó, o custo fixo hora, que de repente cobra lá uma diária que o motorista, por hora que ele ficou parado lá, esperando na fila, ele tem que negociar com o meu cliente, e o custo variável é meu, né? Esse custo por quilômetro, esse eu tenho que colocar no meu preço. Muito bem, pessoal. Então, ó, hoje eu tentei dar, né, essa visão bem íntegra para vocês, o suficiente para vocês terem condições de fazer os mesmos exercícios, fazer um exercício similar a esse no questionário. E entenderem, então, tá? O principal aqui, pessoal, saber separar custo fixo de custo variável, custo direto de custo indireto, o que é ponto de equilíbrio, o que é preço mínimo. A gente vai lidar com isso nas atividades primárias no transporte, todos os tipos de modais, vamos lidar com isso na armazenagem, só que lá daí eu vou ter que estar calculando a empilhadeira, vou ter que estar calculando os gastos com outros materiais que se usam na armazenagem. Vou lidar com isso no processamento de pedido, que eu falei para vocês, aí é mais custo fixo, já está ali nos nossos slides. Vou lidar com isso na gestão de estoques, daí, mas isso nós temos uma aula especial só para tratar disso aí, tá? Tem uma aula que a gente vai ver lá, que tem umas técnicas aí para a gente gerenciar bem essa questão também dos níveis de estoque, porque aí o custo maior no estoque em si, né, no inventário que a gente chama, né, estoque e inventário são sinônimos, é não ter tanto inventário, é ter um nível de estoque baixo, né, trabalhar mais just in time, controlar bem os níveis de estoque, não comprar material que eu não vou usar, não produzir produto que eu não sei se eu vou vender, coisas dessa natureza que estão alinhadas a esse mundo e me fazem então baixar o custo, o nível de estoque, vou precisar menos armazém, vou ter menos capital parado, vou reduzir meus custos também. Pessoal, então estamos terminando. Agradeço a atenção de vocês, ok?